For One, palavra do dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Bom dia. Gratidão, é um prazer e um privilégio estar com vocês novamente. Gratidão pelo convite, é uma honra poder participar de um programa como este, né, tão bem elaborado e que tem alcançado muitos corações, muitas vidas e impactado vidas. Às vezes eu fico percebendo que vocês falam aí, eu falo como pessoas precisam ouvir essas coisas, né? Amém, amém. Pastor, o que Deus colocou no seu coração hoje para falar conosco, para compartilhar, fica à vontade, né? A casa Amém. é sua. É. Gratidão. Então vamos lá. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com vocês o tema, eu vou dar um tema de a identidade do eu. O eu aqui não está relacionado ao eu egoísta, egocêntrico, não, mas a sua identidade, quem você de verdade é, quem você é na sua essência, na sua totalidade, tanto quanto ser humano, como também como sendo um filho de Deus. O texto que nós vamos ler, Provérbios 23, versículo 7, é muito conhecido, mas muito pertinente para o que nós iremos falar nesta manhã. Diz assim: como imagina na sua alma, assim ele é. O que nos traz a ideia que todos nós, seja crianças, jovens, adolescentes, adultos, homens ou mulheres, todos nós temos uma identidade. A identidade do eu, porque a identidade de quem eu sou, e não do que as pessoas acham, do que as pessoas pensam ou do que as pessoas querem que sejamos. Mas aquilo que nós somos de fato e de verdade. E este pensamento, ou pelo menos essa identidade, está ligada diretamente a um princípio. O princípio de como nós nos vemos, de como nós nos enxergamos. Veja que o texto de Provérbios diz exatamente como você imagina. A sua imaginação está pautada, baseada naquilo que você como você se vê. Muitas vezes as pessoas nos dizem que somos boas pessoas, que temos algumas qualidades, mas na grande maioria nós não acreditamos nessa fala. Não acreditamos no que as pessoas nos dizem e acabamos ou terminamos vivendo de uma forma totalmente alheia ou diferente, com temores, medos e inseguranças que não deveriam estar aí, porque de fato você já é. Uma coisa que eu sempre digo e eu quero dizer aqui para vocês, e principalmente aos nossos telespectadores e ouvintes, que você nasceu como precisava nascer. Você já nasceu com todas as habilidades e todas as qualidades que você tinha que nascer. Deus não errou ao formar você. Deus não errou ao escolher você. E Ele já colocou em você tudo o que você precisaria para desenvolver o seu processo de vida e alcançar tanto os seus projetos pessoais quanto os projetos que Deus já determinou, desde antes da fundação do mundo, para a sua vida. Mas a questão não é se isso é verdade ou não, porque isso é uma verdade irrefutável. Mas se você acredita nessa verdade. Porque é com base na sua crença, é com base no que você acredita de si mesmo, é que você tem ousadia ou não para avançar em direção aos seus sonhos ou os seus projetos. Uma cientista e pesquisadora chamada Amy Cody, até aí mesmo dos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa e ela diz o seguinte: sabemos que nossa mente muda o nosso corpo. O que não sabíamos é que o nosso corpo muda também a nossa mente. E na sua pesquisa ela faz uma definição de que quando você tem uma postura, uma forma de se comportar fisicamente, fisiologicamente, isso vai impactar a sensação existencial da vida. De que forma? Por exemplo, se você fica naquela postura ereta, não de orgulho, mas de força, de poder,
Dizem até que a posição do homem, o super-homem, ou a posição da Mulher Maravilha, né, com o peito ereto aqui, você libera no seu organismo testosterona, que é um hormônio de ativação. E esse hormônio sendo liberado dessa forma, reduz o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, o que leva o indivíduo a ter sensações físicas e corporais de que realmente ele pode, de que ele consegue, de que ele dá conta, de que aquele dia será um dia produtivo e que ele vai resolver todas as coisas. A partir do momento dessa sensação, isso potencializa a sua própria fé, potencializa a sua própria crença de quem ele é e de sua própria capacidade, o que dá a ele autoridade e poder para vencer no dia, em qualquer nível ou em qualquer área ou em qualquer situação. Eu quero dar o exemplo de 2 homens aqui, 2 homens de Deus, 2 homens relacionados na Bíblia como pessoas extraordinárias. Mas eu quero mostrar como o sentimento e o pensamento interferem nas suas conquistas, na sua vida ou no seu projeto. Nós vamos usar a figura de Gideão e nós vamos usar a figura de Davi. Se traçarmos um paralelo entre esses 2 homens, nós vamos perceber o seguinte: ambos eram servos e tementes a Deus. Os 2 tinham a mesma fé, os 2 criam em Yahvé, os 2 servia e ouvia e atendia ao comando deste Deus. Por que eu quero trazer esse paralelo? Para você perceber que muitas vezes a nossa fé e a ativação da nossa vida espiritual não está na sua totalidade ou no seu maior ápice ou potencial, porque nós não acreditamos em nós mesmos. Acreditamos em Deus, como esses 2 homens acreditavam em Deus. Mas para você atingir o ápice da sua espiritualidade e fé, você precisa acreditar em Deus, mas também em si. São 2 crenças, né? 2 ativação de fé que precisa estar muito, muito pautadas e vinculadas uma à outra. Então esses 2 homens acreditavam em Deus. Então eles eram iguais nesse contexto. Ambos estavam vivendo a mesma crise. Que crise era essa? Gideão contra os midianitas. Os midianitas cercaram a sua cidade. Davi contra os filisteus, que também cercaram a sua cidade. Então vamos percebendo que esses 2 homens têm pontos em comum. Ambos foram usados poderosamente por Deus. Outro ponto também muito em comum desse. Então, onde é que começa a surgir a diferença? E que é exatamente aqui que eu quero dizer a necessidade da identidade do eu. Quando nós temos uma identidade do eu fortalecida, então o autoconhecimento, né, estará bem desenvolvido na vida do indivíduo, do ser humano, do cristão, do filho de Deus, do servo do Senhor. Vamos perceber as diferenças agora. Primeira diferença: Gideão não acreditava em si. Se nós formos ler o texto de Juízes, capítulo 6, do 14 ao 15, nós vamos perceber que o anjo, uma manifestação teofânica de Deus, então, ou seja, o próprio Deus aparece na figura do anjo para Gideão e diz: o Senhor é com você, homem que tem muito valor. Qual é a fala de Gideão? Ah, Senhor, tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada nesse negócio, porque primeiro, eu vou aqui usar as minhas palavras, não exatamente as que estão no texto, mas primeiro, a minha tribo é a menor tribo. Segundo, a minha família é a menor família da minha tribo. E terceiro, eu sou menor da minha casa. Percebe que ele não acredita nele mesmo?
Sim. Não é Deus que não acreditava nele. É ele que não acreditava em si próprio, porque a sua identidade, a identidade do seu eu, estava deformada. A sua visão de si mesma estava distorcido. E Deus tinha algo para realizar na vida dele, e através da vida dele, tão grande, tão poderoso. Mas enquanto essa visão não fosse mudada, não era possível. E é o que acontece com a maioria de nós, servos do Senhor, tementes a Deus, cidadãos do céu, vamos morar no céu, mas não estamos vivendo a abundante vida ou a qualidade de vida que Deus nos deu aqui na terra, ou a totalidade do nosso ministério, porque não acreditamos em nós mesmos. E é interessante que ainda encontramos explicações, ou de forma, se formos analisar, até racional e com um fundo de razão, para justificar o porquê que nós não somos. Porque quando ele diz, minha tribo era menor, ele não está mentindo, era verdade. Quando ele diz que, se bem que ele não fala da tribo em si, mas ele fala da família. E quando ele diz que a família dele era menor, ele também não estava mentindo. Quando ele estava falando que ele também era o menor da casa, ele também não estava mentindo. Era só a forma com que ele via essa pequenez é que não estava legal. Porque se você for analisar, ele estava malhando o trigo num lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. É de espremer azeitonas, uvas e tudo mais. Seja qualquer coisa, menos trigo. Então perceba que ele era o único que tinha uma visão estratégica diferente dos demais para poder manter a sua família a salvo. Ele está usando a sua estratégia, ele está usando a sua habilidade, ele está usando a sua capacidade. Deus chegou e disse para ele que ele tinha esse valor e ainda assim ele não acredita. Cadê os irmãos dele? Cadê o restante da família? Porque só ele estava lá. Porque só ele tinha a visão e a capacidade de ver o que ninguém estava vendo como estratégia ideal. E é por conta disso que Deus o escolheu, por conta dessa sua habilidade, de coisa que já era dele, para ele poder fazer aí, conduzir Israel para livrar a sua cidade, a sua tribo, a região, da mão dos midianitas. Mas ele não acredita em si próprio. Ele não acredita. O que nós vemos de forma diferente com Davi. Davi acreditava na sua capacidade. E ele chegou e viu o gigante gritando e falou, mas peraí. Por que esse incircunciso está gritando assim com o povo de Deus e ninguém fez nada ainda? Fiquem tranquilos. Eu vou enfrentar esse gigante e eu vou derrubar esse gigante. Todo mundo, inclusive o próprio Saul, disse, você não pode, você é criança, você é menino, ele aí é homem de guerra, preparado, nasceu para isso, foi forjado para isso, olha o tamanho desse homem, olha o seu tamanho, olha a sua fragilidade. Percebe? Tudo que Saul disse também não era mentira. Era verdade. Davi realmente era uma criança. Golias, de fato, proporcionalmente a Davi, era um gigante. De fato, Golias era um homem preparado para a guerra. Davi não. Era pastor de ovelhas. Não tem mentiras contadas aí. Mas tem uma diferença. Davi acreditava em si mesmo. Ele acreditava em Deus, claro. Mas ele acreditava nele. A ponto dele dizer, fique tranquilo. Eu já matei urso, eu já matei leão com as minhas próprias mãos, e esse gigante aí não é diferente. Vou matar da mesma forma. Percebe-se que quando nós temos a nossa identidade do eu bem estabelecida, bem formada, não importa o que as pessoas dizem. Não interessa o que as pessoas lá fora dizem. Eu não consigo porque ninguém acredita em mim. Não, você não precisa de ninguém acreditar em você se você acreditar em você. Assim, como se você não acreditar em você, não importa se o próprio Deus
se manifestar Verdade. diante de ti e disser para você que você é, que você pode, que você consegue, que você dá conta, você vai arrumar um punhado de justificativa, de explicações plausíveis para dizer, não, Deus, não é possível porque eu não sou isso. Uhum. É isso que muda entre os dois. Porque entre servir Deus, crer em Deus, pertencer a Israel, aos hebreus, os dois pertenciam. A cultura era a mesma. Tanto cultura religiosa, como também a cultura social era a mesma, elas não eram diferentes. Mas onde está a diferença? No que você acredita. Como você acredita que você é? Daí, primeiro ponto, eu digo então que é acreditar em si mesmo. Verdade. O segundo ponto, eu diria, fuja da necessidade de aprovação do outro. Fuja disso. Enquanto você precisar que o outro te aprove, você nunca terá a motivação correta, certa e ideal para a sua vida. Porque o outro hoje pode te aprovar, amanhã ele pode te desaprovar. O outro hoje pode dizer que confia e acredita em você e amanhã, por qualquer coisa ou por qualquer arranhão que tiveram na relação, eles vão tentar te destruir, te jogar para baixo. E se você ainda está dependente desta necessidade de aprovação do outro, isso te limita, isso te paralisa. E me perdoe o que eu vou dizer, mas isso interfere até em como você vai exercitar a sua fé. Uhum. Por mais fiel e crente que você seja, por mais homem e mulher de Deus que você seja, por mais que você vai morar no céu, e eu sei que você vai, mas ainda assim você vai ficar limitado aqui na terra, vai ficar paralisado, seja na sua família, seja no seu ministério, seja na sua profissão, seja no seu trabalho, em qualquer área. Porque você está esperando que o outro te aprove. Olha só. Como eu disse no início, o próprio Deus disse para Gideão: será que existe alguém com autoridade maior do que Deus para dizer para alguém que ele tem valor? Não existe. Não existe. O rei disse para Davi: você não pode. Porque no fundo, gente, por mais que a gente diga que precisa da aprovação do outro, isso não é verdade, porque a gente vai agir do mesmo jeito como nós já acreditamos. Uhum. Você vai dizer para mim que eu sou bom e eu vou dizer sou nada. Você vai dizer para mim assim, nossa, que mensagem boa que você deu. Eu? Não, que isso, nunca. Você vai dizer para mim, nossa, você é a pessoa ideal para exercer essa função, e eu vou dizer, não, eu não. Que é isso? Escolhe fulano, escolhe Beltrano, é muito melhor do que eu. Você acredita em mim, mas eu não acredito. Então não adianta, não resolve. Né? Terceiro ponto. Reconheça o seu valor. Reconheça o seu valor. Todos nós temos. Nós temos pontos de fragilidades e temos pontos de potencialidades. Tá? Olha só. Vocês já pararam para pensar que, na grande maioria, nós temos a tendência de desvalorizar o que nós temos? Ou o que nós somos? Vamos lá. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e o 2, né, que conta a história de uma mulher cujo seu marido havia falecido e ele era um dos servos dos profetas. E os credores chegaram para cobrar a dívida.
E quando chegaram para cobrar a dívida, queriam levar os filhos dela como escravos para trabalhar até que a dívida fosse quitada. Era uma cultura da época. Então ela resolveu ir até o profeta. E quando chegou no profeta, ela disse que o servo dela havia morrido e que os credores tinham chegado ali para cobrar as dívidas. E o profeta perguntou para ela: o que é que você tem em casa? A fala dela, literal foi: a tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. E o profeta disse: então vai para casa, recolhe o máximo de vasilhas que você puder, fecha a porta e começa a despejar esse nada que você disse que tem. Uhum. Começa a usar o nada que você disse que tem. Começa a colocar em prática, em ativação, o nada que você disse que tem. E nós sabemos o resultado da história, de que ela encheu todas as vasilhas e foi possível pagar a dívida e ainda viver do resto. Se você não reconhece a sua capacidade, você nunca põe ela em ação. Você não ativa ela, você não começa a exercitar ela. Você está dizendo que você não tem, que você não é, que você não pode, que você não faz. Mas você já tem. Você só precisa começar a usar o que tem. Você não precisa esperar ter aquilo que você fantasia na sua cabeça que um dia você precisa ter para ser alguém. Não, pega o que você tem e começa a utilizar agora. E na medida que você vai utilizando, a multiplicação do que você tem vai crescer. É aí que Deus entra na história. Você usa o que tem e ele multiplica o que você tem. Talvez seja por isso que ele tenha falado sobre a questão dos talentos. Por quê? Porque para aquele que não usou o único talento que tinha, porque achou que era pouco, achou que era pequeno, achou que era insignificante e pensou que ia perder, e enterrou. Talvez seja exatamente isso que a parábola dos talentos quer dizer para nós. Para de olhar como se isso não fosse nada e usa. Utiliza. E quanto mais você utilizar, mais isso vai ganhar força. Vai ter aumentar de proporção. Vai abrir outras oportunidades, vai abrir outros leques, vai te trazer novas oportunidades, novas habilidades, novas coisas, mas usa o que você tem. Amém. E se você não começar a usar, então você não vai ver o efeito disso. E vai dizer sempre como a viúva: eu não tenho nada. Como você não tem nada? Deus não colocou você aqui sem nada, não. É verdade. Deus colocou o indivíduo na terra com alguma coisa. E esse alguma coisa era exatamente o suficiente do que você precisaria para viver. E viver bem. Ter uma vida abundante. Mas nós não reconhecemos as nossas capacidades. Lembra que eu disse? Gideão era o único que estava no lugar estratégico. Ele era o único que conseguia ver o que ninguém via. Ele era o único que conseguia ver a estratégia ideal para salvar a sua família da fome. E ele disse que não tem valor. Ele disse que não é ninguém. Ele disse que não é nada. Se olharmos direitinho na lupa real, nós vamos perceber que ele realmente estava no topo. É verdade. E não embaixo como ele achava que estava. E é isso que acontece na maioria da vida do indivíduo, do ser humano. Ele se coloca no final da fila. Não é o outro que coloca ele lá, é ele que vai para lá sozinho, com as suas próprias pernas. E acha que não tem direito de sair de lá.
Entende? Já Davi foi diferente. Davi, não. Eu já matei leão. Eu já matei um urso com a minha própria mão. Ele pegou uma ovelha minha. Ele pegou aquilo que era meu. E eu fui atrás. E trouxe de volta. E esse camarada que está aí gritando também vai cair hoje. Lembra que eu disse que os dois foram usados por Deus? Só que tem uma diferença de tempo de ação. Davi, no mesmo dia, venceu a sua batalha. Gideão teve que ser convencido primeiro para depois vencer a batalha. No mínimo, eu poderia dizer aqui que demorou pelo menos 3 dias. No primeiro dia, porque Deus falou com ele. E ele disse, então tá bom. Já que o Senhor é comigo e eu sou esse homem de valor que o Senhor está dizendo, então amanhã o novelo de lã vai estar seco e o chão molhado. Ou o contrário, não sei. A ordem eu não me lembro aqui agora, mas a ideia é essa. E aí ele volta no dia seguinte, e no dia seguinte ele olha e fala, puxa, o novelo está molhado e o chão está todo seco, como eu havia... Então, Senhor, agora, amanhã é o contrário, o novelo vai estar seco e o chão molhado. E aí ele volta no outro dia para ver isso. Depois que ele foi convencido disso, é que então ele se deixou ser usado por Deus. Percebe a necessidade de ter uma identidade do eu formada, bem estruturada, bem estabelecida, para que o indivíduo possa ser usado, até para ele ser usado por Deus. Ele precisa disso. E aí sim, ele foi usado. Mas Davi não. Davi, no mesmo dia, o gigante caiu. Isso tem uma resposta de um tempo de ação na nossa vida. Quanto mais você sabe quem você é, quanto pessoa, e em Deus, mais rápido você atinge as suas metas, os seus objetivos, você recebe a resposta e você responde a esse chamado com mais habilidade, com mais segurança, com mais confiança. Saber qual é a sua identidade, tira você dos medos. Quando você não sabe quem você é, você vive cheio de medo, de pânico, de insegurança, de incerteza. Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você é, quanto pessoa e em Deus, você está livre dos medos que paralisavam. E você tem poder para alçar os seus voos muito mais do que uma águia. Porque foi para isso que Deus nos chamou. Foi assim que Deus nos colocou aqui na Terra, para vivermos a vida abundante que Jesus disse que nós teríamos. E segundo Champlin, no seu comentário, versículo por versículo, ele diz que esse texto não está relacionado só à vida eterna e vida futura, mas também à vida de qualidade que nós podemos ter aqui na Terra. E o que é que nos impede de ter isso? Porque eu não sei quem eu sou e não uso o que eu tenho para usar. Eu creio que isso era o que eu queria deixar para vocês nesta manhã, para os nossos amigos, nossos ouvintes, nossos telespectadores aí. Você é quem você precisava ser. Deus já te fez desse jeito, Ele não errou. Você só precisa reconhecer quem você é, a habilidade que você tem, e parar de dizer que isso é nada. Começa a usar. Ninguém nunca vai ser bom em tudo. Se alguém mandar eu cantar aqui, todo mundo vai chorar, mas chorar pedindo, pelo amor de Deus, para de cantar. Somos dois. Mas eu não preciso ter tudo. Mas eu estou usando o que eu sei, o que eu tenho. E ponto. Usa o que você tem. Usa o que você sabe. Usa o que Deus te deu. E deixa que o resto aí sim é com Deus. Amém?
Amém, pastor. Amém. 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 Engraçado, uma vez eu fiz um curso de liderança e nesse curso falava justamente de a gente investir nos nossos pontos fortes, né? Porque, por exemplo, de uma nota de 0 a 10, se eu invisto no 1, o máximo que eu vou conseguir chegar é no 3. Mas se eu tenho uma nota 7 e eu invisto no 7, eu vou conseguir chegar fácil no 10. Então, às vezes as pessoas perdem muito tempo investindo nos seus pontos fracos e deixam de utilizar os seus pontos fortes, e aí se torna uma pessoa frustrada achando que não tem nada. Mas na verdade todo mundo tem pontos fracos e pontos fortes. Então invista, use os pontos fortes e deixa o fraco lá, que ele está lá fazendo algum papel ou trazendo algum equilíbrio, algum benefício. Sim, né? Mas, talvez, igual você falou, talvez até um equilíbrio, no sentido de eu não me achar que sou melhor do que os outros. Isso, exato. É verdade. É Então verdade. é muito importante esse ponto de vista. Diz, Marcelo. É verdade. É interessante que antes, né, eu estava fazendo meu devocional, antes da gente entrar aqui com o meu cafezinho, e o devocional de hoje de manhã foi sobre isso, você saber o seu valor dentro daquilo que Deus te deu, para que você não se ache mais e você não se ache menos. Exista um equilíbrio, né? E esse fim de semana eu conversei com 2 mulheres diferentes, onde as duas estavam com uma crise em relação a não entender se aquilo que elas têm, o dom que elas têm, é exatamente aquilo que Deus quer que elas usem. E eu falei, eu não creio que Deus deu algo a você em vão. Deus deu por uma razão, né? Existe um motivo, um propósito. Deus não dá dons e talentos pra gente só, eu vou dar aquele talento ali para ela, só para você dizer que você tem. Existe um propósito para isso. Seja na sua vida profissional, seja no seu ministério. Às vezes eu creio que Deus junta os dois, né? O profissional junto com o ministério, dentro daquilo que Ele quer que você caminhe. Então, é muito interessante, porque foi exatamente isso que você trouxe hoje, é o que eu vivi esse fim de semana e o que eu tive hoje de manhã no meu devocional. Que bênção, que bom, tá vendo? É Deus falando. Deus falando, e no meu devocional ela falava assim, coloque no papel quais são os seus dons e talentos que você crê, né, que tipo Deus... E aí eu comecei a escrever e eu comecei a ver que coisas que às vezes passa tão despercebido, que tipo são coisas que Deus me deu, talentos e dons, e que existe um poder para poder, né? Um deles foi a questão de encorajar pessoas, né? Deus me deu esse talento de encorajar pessoas, mulheres, através do meu testemunho, através daquilo que eu já vivi, aquilo que eu já sei. E às vezes eu tentar buscar, fluir em um lugar que eu não é o meu, vamos dizer, cantar. Eu não tento, tá? Mas vamos dizer, porque eu falo para Deus, Deus, por que o Senhor não me deu uma voz linda? Eu queria tanto cantar, mas não é o meu. Então, tipo, ao invés de eu focar nisso, igual a Dani falou, eu vou agora entrar em uma aula de canto, eu vou forçar. Gente, eu vou completar 100 anos e não vai sair uma voz aqui de canto. Não é? Deus não me deu. Não tem problema nenhum a gente estudar e buscar. Não tem, né? Mas não ficar focado naquilo e esquecer aquilo que Deus me deu. Coisas que às vezes parecem ser pequeno, mas quantas vidas eu já encorajei, quantas mulheres que às vezes falam para mim, Marcele, depois daquela conversa, a minha profissão estava parada e agora eu tô fluindo. Eu estava parada no meu lado ministerial e agora eu tô fluindo no meu ministério. Então é o que Deus me deu. Às vezes pode parecer pequeno, se eu me comparar a um líder de louvor, a um grande pregador, mas aquilo é a porção daquela pessoa. Eu tenho que aprender a caminhar dentro da porção que Deus me deu. E não deixa de ser tão importante, né? Não é menor ou maior do que ninguém. Todo mundo tem vamos dizer, um ponto para aquilo que Deus colocou. E é muito bom quando a gente entende aquilo que Deus nos deu e a gente flui dentro daquilo que Deus nos deu. Exatamente, essa é a questão. Mas a gente, infelizmente, nós somos treinados desde a infância para observar o que falta e não o que tem. A criança tira uma nota 8, ela recebe uma bronca porque ela não tirou 10
Ou seja, porque os 2 que faltou parece que é mais importante do que os 8 que ela teve. E isso gera em nós uma forma distorcida de percepção de nós mesmos, porque nós nunca mais passamos a olhar para o que temos e sempre estamos olhando para o que falta. O que você diz? Eu não tenho uma voz linda. A gente passou a olhar para o que está faltando. O que está faltando? A voz linda. Né? Ok, mas e quantas outras coisas você tem? Não, mas aí o foco está na voz linda. Por quê? Porque é o que me falta. Eu só estou olhando para o que falta. Se eu passar a olhar para o que eu tenho vai ser tão potencializado que o que falta nem vai fazer diferença. Nem vai fazer falta. Né? Às vezes, quando eu fico observando aquele Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico pensando se a fala real não seria: o Senhor é o meu pastor, por isso eu não sinto falta de nada. Pois é. Mesmo que eu não tenha, aquilo não me faz falta. Mesmo que eu não tenha, eu continuo sendo feliz, porque aquilo não faz falta para a minha felicidade. Né? Então a mesma coisa é o que você acabou de falar aí. Então, ao invés de olhar, e é o que a pastora também havia dito, sobre as notas e onde é que eu estou focando, né? Então, se eu fico olhando para o que falta, eu sempre vou achar que a minha nota é baixa. Eu sempre vou achar que a minha nota é pequena, porque eu estou olhando para a falta. Quando eu começar a olhar para o que eu de verdade, para aquilo que eu realmente tenho, eu vou perceber que a minha nota não é baixa. Às vezes a gente fala, faz aí de 0 a 10. Como você se avalia? 3, 2, 4, 5. Dificilmente alguém coloca 6, 7, 8, 9. Porque está olhando para a falta. Quando ele vai fazer a sua avaliação, ele não olha para a qualidade que tem. Ele olhou primeiro para os defeitos. E aí ele deu a nota de acordo com os defeitos. E não de acordo com as qualidades. Isso é um problema. Eu passei isso agorinha quando eu fui pegar meu cafezinho ali. Eu pedi pro meu esposo fazer uma tapioca para mim, que eu amo, mas não sei fazer. Olha! Sempre. Aí ele fazendo a tapioca bem rapidinho e disse: meu Deus, isso é tão fácil de fazer, como que alguém não sabe fazer uma tapioca? Aí é a mesma explicação que você precisa me dar agora para as coisas que eu sei fazer e que você não sabe. Exatamente. Aí ele, não preciso saber tudo se eu tenho alguém para fazer para mim. Pronto. Mas o que eu sei fazer, eu tenho que fazer bem, porque tem outras pessoas que não sabem fazer. A ideia, eu penso que é essa, né? Exatamente. E você foi muito precisa na sua fala aí. Interessante, porque é isso. E o problema é que as pessoas se sentem, ficam angustiadas quando ouvem isso. Puxa, isso é tão fácil, eu não entendo como você não consegue fazer. Ela entra numa angústia de pensar o seguinte: então eu sou a pessoa mais inútil da Terra. Não, você não é inútil. Você só não sabe fazer isso. Exato. Mas a sensação gerada na pessoa é de inutilidade, porque é uma coisa tão fácil que ele não dá conta de fazer. Mas meu pai tinha uma fala interessante. Ele dizia o seguinte: tudo é muito fácil para quem já sabe. É verdade. Mas tudo é muito fácil para quem já sabe. Vamos pegar um exemplo. É verdade. Aqui na nossa questão aqui do programa, né? Se fosse nós para manusear todo esse processo da informática e tudo mais e tal, seria muito difícil. E o colaborador extremamente capaz que está aí, que está fazendo, ele nos dá as aulas, ele vai nos dizendo o que fazer, porque para ele é simples. Aquilo ali ele faz como se ele tivesse de olho fechado. Ele sabe até onde é que está a tecla no lugar, com o olho fechado ele digita. A gente não vai fazer isso. Mas para ele é fácil. Verdade. Porque ele sabe. É verdade. É verdade.
E eu acho que, assim, indo um pouco para o lado da igreja, eu creio que por ter existido tanto essa questão de você falar, para as pessoas falarem de ser humilde, as pessoas confundiram ser humilde com não reconhecer os talentos e os dons que tem, né? Tipo assim, ai, mas é uma falsa humildade, vamos dizer. Então, fica todo mundo retraído, se fazendo de menor do que pequeno, que não isso e aquilo, querendo mostrar uma humildade e não reconhecer os dons e talentos que estão dentro deles. Exato. Quando o texto de Romanos diz, não pense mais do que convém pensar de si mesmo, é nas duas polaridades. Não pense mais do que convém pensando que você é maior, mas também não pense mais do que convém pensando que você é menor. Pense com uma consciência de acordo com o real. E não existe problema nenhum em você admitir que você é bom em alguma coisa. Verdade. O erro está quando você acha que as pessoas são menores do que você por isso. Isso é que é errado. Mas você saber que você tem qualidade, que você é bom em algo e muito bom naquilo que faz, não tem erro aqui. É só quando você acha que o outro não merece nada ou é inferior a você porque você sabe isso. Aí é um problema. Ô, pastor, Esse eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso aí que você está falando com meu pai e com Deus. Antes, eu sou assim ainda. Quando eu faço uma coisa boa, eu elogio muito. Eu disse, nossa, ficou muito bom. Está maravilhoso. Quando eu faço ruim, nossa, está terrível. Isso aí, eu sou ruim. Eu reconheço as duas partes. E antes, eu quando falava isso está muito bom. Olha que eu fiz isso, gente. Ficou muito bom. As pessoas achavam que isso era errado. Muitas pessoas diziam, não fala isso. Eu dizia, não, mas eu aprendi isso com Deus. Ele, o Criador do universo. Todas as coisas criadas e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E quando criou o homem, viu Deus que era muito bom. Então, eu acho que ele estava tentando mostrar pra gente que não há problema em quando a gente, de fato, faz uma coisa boa, a gente reconhecer isso. Né? Porque a gratidão, a palavra gratidão, ela vem de reconhecimento, né? Ela vem de você ver aquilo que foi feito e reconhecer, poxa, isso aí foi um favor, isso aí foi algo que fizeram de bom, né? Então, eu acho que quando a gente não reconhece, de fato a gente está sendo ingrato, às vezes com Deus e com alguma pessoa que está fazendo algum benefício. Então, acho que reconhecer as coisas boas é algo bom e é algo que é devido, que necessita ser feito. Sim, porque as pessoas falam assim, a gente não pode dar honra ao homem. Não, peraí, a Bíblia nunca disse isso, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que honrar o homem. Honra teu pai e tua mãe, honra a liderança, isso é honra, e a gente tem que dar às pessoas. O que a gente não pode dar é a adoração. A adoração é só a Deus, mas a honra pode ser dada. E eu disse esses dias para trás, numa mensagem que eu estava pregando na igreja, eu disse, gente, você acredita, você fantasia de que quando você ganha um presente, você diz para o outro assim, não precisava, que isso é humildade ou que isso é gratidão. Não é. Não é. Quando você diz para o outro assim, não precisava, isso pelo contrário está muito mais caracterizado com soberba, porque eu estou com medo de me sentir inferior a você. Então eu estou dizendo que eu não precisava que você fizesse isso por mim, porque eu dou conta de fazer. Isso não tem humildade nisso. Entende? Muito pelo contrário. No inconsciente interno aí tem muito mais uma tentativa de tipo assim, eu quero mostrar que eu não sou inferior, que eu não sou pequeno. Você me deu, mas eu poderia ter comprado para mim. Tipo assim, você quer mostrar gratidão de verdade? Recebe o presente e usa. Quanto mais você usa, mais a pessoa que te deu acredita que você realmente está agradecido e que ficou feliz com aquilo que ele te fez. É a mesma coisa os dons que Deus nos deu. É a mesma coisa a salvação que Deus nos deu. Quanto mais você usar, mais você está dizendo para Deus que você está feliz com aquilo que Ele te deu. Amém. Isso é gratidão. É verdade. Agora, Deus não precisava.
Quer dizer que, então, eu não quero me sentir pequeno, não quero me sentir inferior, então estou dizendo, não precisava, eu tenho poder para fazer. Verdade. E tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de receber elogios. Você diz para ele que ele foi bom em alguma coisa, o rosto dele chega em vermelha de vergonha. Ele sente vergonha de ter sido bom em alguma coisa. Tem esse negócio desse? É porque a identidade do eu não está formada direito. Ela tem meio que uma formação, mas ela está com distorções. É como se fosse errado. Você elogia a pessoa e ela sente vergonha como se você tivesse xingado ela. Mas quando você xinga ou fala mal dela ou fala alguma coisa ruim, ela se sente mais confortável. O que isso mostra? Mostra que a vida inteira ela aprendeu a lidar com essa fala pejorativa, com essa fala que diminui, e não aprendeu a lidar com a fala do elogio, porque supostamente ele nunca recebeu isso na vida. Então aquele desconforta ele, porque ele não sabe lidar com aquela fala. Mas a fala de você não é nada, você é pequeno, ele está tão acostumado que ele já aprendeu a sobreviver a isso. É só isso que acontece, infelizmente. E que não deveria. Mas é assim que nós acabamos nos desenvolvendo na vida. E se a gente parar para analisar, a gente encontra tantas pessoas assim, né, no nosso caminho, nossa vida, pessoas que têm dificuldade de receber elogios, pessoas que não conseguem, tipo, receber um carinho, um presente. E quando você conhece alguém que consegue, as pessoas ao redor começam a falar, nossa, aquela pessoa se acha, não consegue entender que a pessoa entendeu a identidade dela em Cristo. Não é que ela se acha. E aquela que fica o tempo todo querendo ser humilde, na verdade é uma falta. É até, como você falou, é sem perceber, no inconsciente, uma falsa humildade, né? De tipo, não, eu vou ficar aqui me diminuir porque eu sou humilde. E tem uma frase que eu escuto do pastor Luiz Hermínio, que eu não sei se exatamente é dele, que ele fala, humildade não é... Deixa eu ver se eu consigo lembrar, se você me ajuda, Dani. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Tipo, não é pensar menos de si, você se achar menor. Né? É você pensar menos em si, não ser só o meu eu. Isso sim é humildade. E é exatamente esse exemplo que você deu aí, né, do presente. Exatamente. Vou anotar essa fala aí. Eu nunca tinha parado para pensar isso, que na verdade você está se achando muito quando você diz, porque eu já disse isso. Não precisava, não precisa se incomodar. Não, gente, eu amei o presente, é meu aniversário, eu amo ganhar presente no meu aniversário, foi ótimo, né? E pronto, essa questão. Mas é algo que é tão inconsciente, algo que a gente ouviu tanto desde a nossa infância, e a gente até ensina sem querer aos nossos filhos, na hora de agradecer um presente, né? Que aí a gente vai vivendo nessa linha e que a gente vai, né? A gente quando vai ver, a gente tá sempre repetindo a mesma coisa, os filhos repetindo, aí os netos, e assim vai. Exatamente. É isso que a gente precisa compreender e se aceitar como é. Quando isso ficar claro, nítido pra gente, a gente nem se chateia com que as pessoas falam mais no mesmo nível, porque a gente sabe quem a gente é. Se você olhar Davi, você vai perceber que o irmão dele tinha dito para ele, quando ele estava perguntando a respeito do assunto, disse assim, o que você está fazendo? O que você quer saber aí? O que você está perguntando? Vai para casa, vai cuidar daquelas poucas ovelhas que tem lá. Eu sei que você é muito presunçoso. Ora, nada a ver. Mas ele simplesmente disse, qual o problema? Eu estou só perguntando. E aí a Bíblia diz que ele virou e continuou no mesmo. Ele não se afetou, ele não respondeu mal, ele não se irritou, mas também não deixou de continuar fazendo o que ele estava fazendo. E o que você disse aí, Marcele, a gente chama na psicanálise, vocês vão pegar isso na aula ainda, mecanismo de defesa chamada de reativo. Eu mostro do lado de fora aquilo diferente do que de verdade eu tenho dentro. Claro que de forma inconsciente. Eu também não quero acreditar que eu tenho aquilo, então por isso eu fico nesse esforço. Mas a gente chama de mecanismo de defesa do reativo. Então eu mostro do lado de fora uma humildade
para sufocar dentro de mim aquilo que de verdade não tem nada de humildade. Pelo contrário, é uma soberba gritante. E eu estou simplesmente tentando negar que ela existe ou sufocá-la. Às vezes, reconhecer que ela existe é mais fácil de verdade eu me livrar dela. Eu só me livro de uma coisa de verdade quando eu reconheço que ela existe. Quando eu fico mentindo para mim, dizendo que ela não existe, ela de forma inconsciente comanda o meu comportamento, comanda as minhas ações, comanda as minhas atitudes, e eu continuo dizendo que não estou fazendo aquilo quando todo mundo à minha volta está vendo que está fazendo aquilo. Eu sou o único que não vê. Então, quer mudar de verdade? Então olha para dentro e reconhece o que existe. Aí isso muda. Finge que isso não existe e isso vai comandar você para o resto da sua vida. É verdade. É bem verdade. Eu lembrei agora uma situação que faz muito, acho que foi... Tenho quase 20 anos, mas tinha uns 5 de casado. E eu era bem sem identidade, e aí um dia eu disse, se tem uma pessoa que pode me ajudar nisso, que eu sei que vai ser bem sincera, é meu marido. E eu sentei com ele e eu disse, olha, eu quero que você diga tudo que você vê em mim que não presta, que é um defeito feio, que é contra Cristo, e eu não vou me defender. Isso foi muito difícil porque eu era aquela pessoa que, impossível, dissesse A, eu já ia ABC dele, ele não deixava nem para me defender. Gente, esse dia doeu, mas foi a coisa assim, foi uma mudança mesmo que eu tive. Agora já não me importa muito, mas eu ouvi. E tem coisas que ele falava que eu via que era real, que eu já sabia. Mas tinha coisas que para mim não era real. Eu não acreditava que aquilo eu era daquela forma. E nesse momento, ouvi aquilo e sem poder que eu tinha dito, eu não vou me defender, eu vou receber tudo que você está dizendo, eu vou digerir e eu quero que Deus traga luz na minha mente para eu reconhecer e para eu deixar de ser isso, para eu não fazer mais isso. E aí, mas foi uma parte mais difícil, não foi nem ouvir o que ele estava dizendo, mas foi não reagir o que ele estava dizendo. É que eu queria defesa, eu queria afirmar que ele estava enganado, que aquilo era mentira, que eu não aceitava aquilo. Mas a dificuldade de aceitar, mas quando eu aceitei, eu digo, não, eu disse para ele que ele fala, eu sei, eu confio que ele está falando a verdade do que ele vê, ele não está inventando. Então aquela situação de eu aceitar aquilo, ele está dizendo que eu sou, então eu preciso mudar nisso. Eu não tomei aquilo como uma acusação, mas como um ponto de mudança, né? Então eu disse, ele está dizendo é porque ele está vendo isso em mim e eu preciso mudar nisso. Eu não preciso mais ser esse tipo, ter essa característica. Mas se ele não tivesse falado aquilo, eu nunca acreditaria que eu era aquilo, que eu fazia aquelas coisas, que eu era essa pessoa, entendeu? Mas aí depois nunca mais eu me atrevi a fazer isso, porque doeu muito. Isso é covardia, você não poder se defender. Mas eu garanto para você que se você fizer isso agora, ele vai dizer que muitas coisas você não é mais aquilo. Por quê? Porque quando a gente encara de verdade o que nós somos, a gente aprende a lidar com isso e aprende a administrar. Porque nem tudo também que o outro vê como sendo errado necessariamente seja errado. Às vezes é necessário que isso se mantenha. Por quê? Vamos supor, as pessoas acham, por exemplo, que se você olhar para si, isso é errado e é contra Deus. Errado. A Bíblia nunca disse isso e isso não é verdade. Mas as pessoas acham que é assim. E se você não olhar para você e der um ponto de basta nas coisas, que na visão de muita gente pode parecer que você não tem empatia com o outro, não, pelo contrário, você tem. Só que também você sabe qual é o seu limite e sabe qual é o ponto de basta que você precisa dar. E isso é nobre, por quê? Porque isso salva você de adoecimento tanto psíquico quanto físico.
Uhum. Só que às vezes a gente acha que o outro tem que estar sempre em primeiro lugar do que nós. E é tendencioso isso acontecer também. E isso é um inconsciente coletivo onde todo mundo pensa a mesma coisa. Que o outro tem que estar em primeiro lugar. E que não é verdade. Por que ama o teu próximo como a ti mesmo? Porque primeiro você tem que amar você. Senão você não sabe o que é amor para dar para o outro. Então, não é o outro que está em primeiro lugar. Primeiro você. E aí você vai se relacionar com o outro com base na forma com que você já se relaciona consigo mesmo. Só que as pessoas acham que não, que você tem que simplesmente dar amor ao outro e anular-se e morrer-se e sei lá o que mais. E isso faz parte daquelas falas que traz o quê? A distorção da identidade do eu. Entende? Mas se você perguntar muita coisa agora, ele vai falar pra você que você já mudou. Porque quando a gente encara, a gente muda. Mas muda, eu sei que muda. Teve coisas que ele falou que eu via que não era, como você falou agora, que não era, era um ponto de vista dele, mas eu sabia que aquilo dentro de mim não era a realidade. Ficou quieto, eu não lutei contra isso. Só que coisas que eu vi que, de fato, eu não queria enxergar, isso, que eu tava... Aí foi isso que eu foquei, que eu disse, cara, isso aqui eu tenho que melhorar. Isso aqui, de fato, é um problema e pode causar outro... Eu era ranzinza, tudo sabe o quê? Reclama de tudo. E já ontem eu estava falando sobre isso, que eu olhava muitas coisas ruins. As coisas ruins chamavam mais atenção do que as coisas boas que estavam acontecendo à minha volta. Devido à minha vida ser muito só coisa ruim, desde a minha infância, eu passei por muito... Então, eu não conseguia achar benefícios ou coisas boas na vida. Aí eu fui agora tudo para mim, até a coisa mais ruim, eu ainda acho uma coisa... Mas isso aqui, ó, produz uma coisa boa, entendeu? Mas isso foi uma mudança de mente mesmo, que eu tive que buscar em Deus, porque eu valorizava sempre o que era ruim. Me apegava sempre o que era ruim. E o que era bom acontecia e eu não achava tão bom assim. Então, isso me trazia muito transtorno, muito problema, muito dor de cabeça, né? Muita angústia. E agora não, até as coisas ruins, eu digo, mas vai ter um benefício para mim nisso aí. Eu vou crescer em alguma coisa nisso. Eu sempre consigo, da coisa mais da tragédia, sorrir, porque eu sei que vai vir coisa boa das tragédias. Então eu fui para esse lado. Mas eu sempre fui muito pessimista. Tudo para mim ia dar errado. Então eu dizia que vai dar errado. Tudo comigo é errado. Deus me livre. Agora tudo comigo é certo. Dá certo. Porque Deus está no controle. Com certeza, viu? Com certeza. É isso mesmo que a gente geralmente precisa. Deixa eu só ajustar um fio aqui. Ok. Com certeza. E é isso que a gente precisa entender nas nossas vidas, porque quando a gente entende isso, fica mais leve a vida. E daí a gente passa também para de se cobrar o que não precisaria ser cobrado. Coisas que às vezes nem o próprio Deus está cobrando de você, mas você acredita que ele cobraria e passa a fazer isso consigo mesmo. E isso não é produtivo. Isso adoece. Eu percebo isso muito no consultório quando eu estou atendendo as pessoas, o quanto esse foco está virado para o lado negativo, para o lado errado. É interessante, você foi corajosa até da sua parte, mas você pediu para ele falar os defeitos, ok? Mas você poderia ter pedido para ele falar as qualidades também. Eu peço. Mas eu peço para ele falar, mas eu até digo para ele, acho que você tem algumas dificuldades de falar as qualidades, porque os defeitos ele... mas ele tem mesmo. Mas as qualidades ele tem dificuldade. É por causa da tendência que todos nós temos de olhar e focar os defeitos e as faltas. E aí é quase que universal isso no inconsciente coletivo do indivíduo. Então, fica mais fácil. Eu uso uma ferramenta que é muito, muito poderosa e quando eu utilizo ela, as pessoas se assustam, mas depois elas
entendem que é verdade. Eu uso uma ferramenta que eu mando as pessoas escreverem sobre pessoas que ela admira, ícones que ela admira, pessoas que ela tem uma visão, uma percepção muito boa, e citar as qualidades dela. E aí elas fazem. Eu fiz essa na aula. Você fez, você fez. Quando elas terminam, eu digo assim, essas qualidades são suas. As pessoas se assustam na hora. Eu falo, são suas. Aí elas falam, não. Eu falo, E quando eu tenho a oportunidade de perguntar para alguém próximo, aí é mais fantástico ainda, porque quando eu falo assim, essa qualidade é ou não é dessa pessoa? Aí a pessoa diz na hora assim, é. Porque as pessoas não estão acostumadas a ver qualidades. Só que você não vê no outro nada que não seja seu. Aquilo só é importante para você porque aquilo pertence a você. Tem resquícios disso lá. Pode não estar na mesma proporção que o outro, mas está lá. Entende? Então, é fatal. É por isso que o próprio Romanos diz lá, você que julga qualquer homem que seja, não importa se ele tem falhas ou se ele não tem, mas você que julga qualquer homem que seja, é indesculpável, porque você que julga também faz o que está julgando. A própria Bíblia já diz que existe mecanismo de projeção no indivíduo. A própria Bíblia já diz isso. Não é só a psicanálise que diz isso, a Bíblia também dizia. Mas as pessoas não entendem. Então, quando você vê qualidades no outro, então se eu falar assim, vê qualidade no outro, ele tem dificuldade. Vê qualidade em você, ele tem dificuldade. Talvez ele tenha mais dificuldade de ver a qualidade no sentido aí, até por conta da proximidade que se tem, o cônjuge. Mas se você pede para ele falar de pessoas, da televisão, de ícones e tudo mais, ele cita elas. E quando ele citar, é deles. A sua também. Começa a fazer isso, ao invés de você olhar para as qualidades sua, pegue pessoas que você admira, pessoas importantes e tal, e cita as qualidades dela. Depois você pode pregar ela na sua geladeira e ler para si próprio, porque todas elas são suas. Quer ver um exemplo? Você presta atenção, Peraí, deixa eu entender. Você vê no outro aquilo que tem em você? É isso? Exatamente. Isso. Porque você não acharia que aquilo é importante e que chamaria a sua atenção se aquilo não tivesse base em você. Chamou a sua atenção. Você acha que aquilo é bom, você acha que ele é uma qualidade, você acha que ele é admirável. Por que você acha que ele é admirável? Porque tem base em você. Quer ver um exemplo bíblico? Deus disse para Salomão, Salomão, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Me responde, já não é sábio alguém que prioriza a sabedoria mais do que dinheiro? Sim. É verdade. Significa que Salomão já tinha sabedoria. Sim, verdade. Você só acha que é importante uma coisa se aquilo faz parte de você. Senão você nem perceberia aquilo. Tem uma pessoa que escreveu aqui, acho que é o Robson e Cristina, não sei qual dos dois botou. Tem pessoas que têm a necessidade de ver o defeito do outro para encobrir os próprios. Sim. Como no mecanismo de projeção é exatamente aquilo que nós falamos. Ele vê no outro aquilo que é dele. Só que a projeção é isso. Eu jogo pro outro o que é meu, porque no outro eu consigo ver, em mim não. Entendi. Isso é a projeção. Por isso que o texto bíblico diz, quando você julga o outro, você é indesculpável. Porque aquilo que você julga, você faz. É verdade. Você vai ser cobrado, você vai ser julgado justamente por aquilo que você julga o outro. Exatamente. Por quê? Porque aquilo também... Quando as pessoas não focam nisso, elas não têm base nisso... Quer ver outro exemplo? Uma pessoa que já foi usuário de droga, ele bate o olho numa pessoa, ele não é mais usuário, ele não é mais, tá? Mas ele bate o olho na pessoa, ele sabe dizer se aquela pessoa usou droga ou usou álcool. É verdade. Sim. Por quê? Porque tem base nele. E outra pessoa que nunca utilizou, ele não sabe a diferença, ele não identifica a diferença.
É por isso que a projeção eu vejo no outro o que existe em mim. Senão não veria. É verdade. E é tão engraçado que até um exemplo simples, assim, não tem pessoas que são muito parecidas e quando elas se conhecem, não dá, parece que não conseguem caminhar junto, assim, porque são tão parecidas, porque uma se vê na outra. Então, tipo, a gente consegue ver os defeitos, aquilo que não agrada, porque você age do mesmo jeito, você é do mesmo jeito. Exatamente. Esse é muito comum acontecer. Quer ver? O texto que eu falei aquela hora está aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejam quem for, quando julgas. Porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Bem isso. Entende? Então a própria Bíblia já diz que a psicanálise existe. Na verdade, a psicanálise não criou nada novo. A psicanálise só explica o que já existia. Ela não criou nada novo. A Bíblia já contém todas as ciências. É só que se fosse explicar tudo isso na Bíblia, que tamanho que seria esse livro? Entende? Só que é difícil a gente aceitar isso. Quando geralmente eu digo essa fala, olha, você só vê no outro que tem em você, geralmente primeira ação da pessoa é tentar voar na minha garganta. Depois ela aceita, mas no primeiro momento ela quer me matar. Ah, Deus. É bem mas interessante. É isso aí. Enfim, no resumo de tudo isso que você falou, a gente precisa descobrir, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, mas na verdade isso tudo tem um foco, tem um objetivo, é que a gente precisa ser livre. Né? Ser livre das opiniões, a gente precisa ser livre dos questionamentos e somente ser aquilo que a gente foi construído para ser mesmo. Eu acho que isso é a paz do Espírito que Deus ele quer que a gente ande, né? Que a gente ande na paz do Espírito, que a gente ande nessa liberdade mesmo de não ser corrigir as falhas, sim, mas não viver cativo, aprisionado nas opiniões, no que as pessoas pensam, no que as pessoas ditam. A gente precisa realmente encontrar esse equilíbrio na nossa identidade, né? E viver a partir dela e não da opinião de ninguém, não da fé de ninguém, não do que as pessoas dizem ou deixam de dizer, porque eu acho que isso é muito frustrante. Para mim é uma cadeia mesmo, que eu acho que ninguém merece viver. Acho que a gente tem que Cristo foi para a liberdade que ele nos libertou, né? E às vezes a gente pensa que é só uma liberdade das trevas, mas às vezes também o pior cativeiro é aquele das opiniões, é aquele cativeiro emocional que as pessoas muitas vezes estão vivendo. Então acho que a gente tem que viver livre. Realmente a palavra de Deus está onde o Espírito Santo está, ali a liberdade. Eu acho que é isso que o Espírito Santo ele quer trazer para nossas vidas, essa liberdade de ser filho original, autêntico, né, de Deus, assim, deixando todas essas capas que é como crostas que vêm para a vida da gente, nos impede de ser de verdade, de viver livremente, né, das questões externas e dentro ter uma pessoa organizada, ter uma pessoa reestruturada, trabalhada mesmo para o sentido original da criação. Eu acho que a vida é isso, eu acho que não é as coisas que a gente conquista fora, mas essa conquista de ser humano, de ser filho de Deus, eu acho que isso é a razão da gente viver uma vida equilibrada, grato com o que tem, né, com o que a gente já possui, sem estar com ganância de correr, de desespero, de tantas outras coisas que não tem muito sentido, vai passar, não faz uma pessoa, não é o dinheiro, não é a casa boa, não é o que faz uma pessoa. O que faz uma pessoa é essa liberdade mental, emocional, espiritual, que eu creio que foi isso que Jesus conquistou na cruz, né? Essa liberdade nessas áreas interiores da nossa vida. Exato. É isso mesmo, perfeitamente, viu?
É verdade. Obrigada, amém. pastor. Obrigada. Antes de finalizar, pastor, eu gostaria de pedir para você orar, né, por todos, pelos telespectadores, por nós, por todos, antes da gente estar finalizando. Ok, então vamos orar agora nesse momento, né? Pai, em teu nome, Senhor, nós apresentamos cada telespectador, cada ouvinte, cada pessoa que está ao alcance deste vídeo e talvez aquelas também da gravação que assistirão depois. Que o Senhor possa, Deus, ministrar na mente, na alma e no coração de cada um a estrutura necessária de sua própria identidade, para que eles se reconheçam como são de verdade, como ser humano, pessoa e como verdadeiros filhos de Deus. E ao entender isso, Senhor, que toda a sua potencialidade, seja na sua área familiar, ministerial, seja na sua área profissional, possa, Senhor, fluir o seu melhor. E assim, que cada talento que já nascemos com ele, não importa se eu tenho 5, se eu tenho 4 ou se eu tenho apenas 1, mas que ele seja, Deus de poder, utilizado para multiplicação, para o dia que o Senhor buscar a sua igreja, buscar o seu povo, todos nós tenhamos o que apresentar e dizer que nenhum talento foi enterrado, mas foi usado de acordo com a sua vontade. Ministre uma bênção em especial para cada um, na casa, na família, na saúde, na profissão e na vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada a você, pastor. foi maravilhoso.